Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciar mais um dos trabalhos que a espiritualidade maior nos oferta. Vamos pedir então forças ao nosso amigo querido José de Mococa para que sejamos partícipes deste lindo minuto e deste momento em que cedemos, na nossa vida, para que estejamos também cuidando do lado espiritual. É importante que cuidamos do lado material, é importante que tenhamos nossos trabalhos, na parte material, cuidemos do nosso corpo físico, através de atividades físicas, a boa alimentação, que é mais difícil a boa alimentação, mas vamos ter também que cuidar do nosso espírito. E aqui estamos então vivendo esta oportunidade de cuidar dos nossos espíritos. E sabemos que assim o faremos através de um progresso constante, sem pressa, de forma paulatina. Não vamos forçar a natureza, Esmeralda? Vamos de forma tranquila, porque se formos de forma paulatina, entendendo das nossas dificuldades, entendemos que somos almas imperfeitas, que temos as nossas vicissitudes, vamos lutando com uma de cada vez, até conseguirmos lá na frente, bem lá na frente, estarmos livres dessas vicissitudes. Mas precisamos começar, não é isso? Para entrarmos para a faculdade que as crianças fazem, começam um curso básico, e isso também em todos os lugares, na doutrina espírita. Como começamos para ser médicos? Começar lá no básico, estudando, e assim é a vida. Temos que começar no básico, para construir um prédio, temos que começar na base. E se começarmos no básico, vamos estar crescendo e evoluindo cada vez mais. Não estejamos querendo fazer aquilo que ainda não conseguimos, vamos fazer aquilo que podemos fazer, que está ao nosso alcance. E se não estiver ao nosso alcance, procuremos ajuda. E qual é a ajuda? Jesus. Jesus nos auxiliará para que os nossos braços se tornem mais longos, nosso coração se torne mais repleto, e estaremos ajudando a todos que necessitam. Estaremos então ajudando a todas as almas que estejam conosco. E hoje aqui, como estamos, vamos começar a fazer nossos trabalhos, nossas palestras. Nosso irmão Sione aqui nos presenteia hoje de novo com a sua maravilhosa presença, que nos traz grandes ensinamentos para nós, através de grandes espíritos, traz só livros bons, Sione? Só livros bons, e a Sione realmente, já o pessoal da casa já teve a oportunidade, de estar com ela, porque ela deu aula aqui na casa, e tinha, lembra que online, uma vez eu vi você online, eu botei minha carona assim, na frente desse computador, aí tomou um susto, não foi, Sione? Aí ela falou assim, nossa, quem é esse daí? Aí estava eu lá vendo a aula também, escutando a aula. Realmente são momentos muito bons que tivemos dentro das aulas, apesar das dificuldades, estivemos vencendo muitas etapas, com essa ajuda do Evangelho de Jesus, tá bom? E gente, hoje ela vai falar sobre um lindo livro, sobre uma linda pessoa que viveu aqui entre nós, que é a Joana d'Arc, não é isso? Fica à vontade. É nós e Deus, Luciane. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Só vou colocar um pouquinho d'água aqui, caso necessite. Sempre muito bom voltar a esta casa, ver os rostos amigos, rever todos vocês. Para mim é uma satisfação. Espero que todos estejam bem. Espero que o caminho de vocês, sabemos que os nossos caminhos, eles são trilhados por dificuldades muitas vezes, por conta do mundo que a gente vive, não é? Todos nós passamos sim por dificuldades, mas que passemos com um sorriso no rosto e sempre sabendo que Deus está por nós. Sabe que quando eu me preparo para uma palestra aqui para casa, na verdade quem ganha sou eu, Porque eu estou estudando e eu estou adquirindo esse conhecimento. Todo mundo fala isso, Professor fala muito isso, que quem tá aprendendo mais é ele, O palestrante também fala isso, e é verdade. Tem um livro que sempre esteve na minha casa, eu acho que desde antes de eu nascer. O nome do livro é Joana d'Arc Médium, de Leon Denis. E eu nunca abri aquele livro, sempre, que interessante, Tá limpando lá a estante, que interessante. E um dia, comentando com a Sandra, eu falei, eu tenho esse livro, eu gostaria de fazer uma palestra a respeito de Joana d'Arc, eu vou ler o livro. Então, desde então, nós tratamos a respeito. E realmente foi uma leitura deliciosa,
e eu comecei a entender quem é este espírito de altíssima hierarquia. Que espírito? E Leon Denis, que escritor. Como eu disse, livro delicioso, a gente já começa lendo e parece que a gente já está lá onde ela viveu. Então, vale muito a pena nós, quando tivermos um tempo, pegarmos esse livro e lermos. Mas então a gente vai voltar para o início do século XV, onde a nossa querida Joana d'Arc nasce, na província de Dom Remy. E vamos entender, tá? Uma garotinha que vive num vilarejo, uma aldeia, vamos imaginar assim, um lugar muito pequenininho, onde tem uma igrejinha, algumas famílias que trabalham com ovelhas, criando ovelhas, lavrando terra, cuidando da vida, seguindo adiante, seguindo em frente. E assim ela, seus pais, seus irmãos, ela crescendo, olhando as estrelas, a lua, o sol, correndo naquela grama, né? Brincando, uma menina normal, uma criança. Com 12 anos, começam a aparecer os primeiros sinais de mediunidade. E assim ela começa a ouvir vozes. E as vozes começam a falar para ela: Joana, seja uma boa menina, respeite seus pais, siga o caminho correto, siga o caminho de Deus. E assim ela obedece. Ela começa a sempre seguir o que aquelas vozes assim traziam para ela. Ela, principalmente porque ela e sua família seguiam muito vamos dizer, o cristianismo da época, né? Frequentavam a igreja. Sua mãe era muito devota de São Gabriel e ensinou ela desde pequena a rezar para São Gabriel. E naquela igreja onde ela frequentava, a igreja de seu vilarejo, tinha duas imagens de santas, Santa Margarida e Santa Catarina. E assim ela aprendeu que essas santas estavam por ela e por todos aqueles daquele vilarejo. Era uma época muito difícil. Vamos imaginar assim, vamos voltar lá no tempo, historicamente falando. A França, ela não era a França que a gente vê hoje. Eram muitos feudos, vamos imaginar, muitas províncias. E havia uma guerra, chamada Guerra dos 100 Anos. E esta guerra estava dilacerando essas províncias francesas. Os ingleses estavam tomando conta mesmo dessas províncias, estavam invadindo. E não era como hoje, que você de repente está assistindo TV e fala assim: olha, caiu a primeira bomba, né? Começou a guerra. Não era assim. Demorou muito tempo para o vilarejo dela tomar conhecimento que estava tendo uma guerra e que os ingleses estavam invadindo. E como eles ficaram sabendo? Quando os ingleses invadiram o seu vilarejo. Eles tiveram que se esconder, correr, se esconder, né? Se adequar àquela situação até que os ingleses fossem embora. Foi assim que eles tomaram conhecimento da guerra. Após 4 anos de sua primeira manifestação mediúnica, ela começa a receber determinadas orientações de determinados guias, dizendo para ela que ela teria que ir à guerra, com 16 anos de idade, 16 para 17. Imagina, mas eu sou uma menina. Não, né? Sim, você vai. E aí, como ela já havia uma proximidade muito grande com esses guias, ela passou, o que a gente tem muito de relatos da vida de Joana d'Arc são os relatos colocados, escritos no processo de condenação dela, tá? É bom deixar bem claro, não é como hoje que a gente pega um biógrafo e escreve a vida da pessoa.
né? Então ela relatou muita coisa no processo de condenação e outras pessoas também relataram. Então, de onde surgiram essas vozes? Perguntavam para ela. E ela dizia, começaram com 12 anos de idade, eu ouvia as vozes, mas eu também tinha outras, e ela não sabia muito bem, né? Muito simples, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela também tinha outras faculdades mediúnicas, então ela também tinha vidência, ela também previa muitas coisas, tá? E tinha muitas e muitas mediunidades, né? Mas essas eram as mais, que mais fluíam dela, principalmente a audição. Quem são seus guias? São Gabriel, Santa Margarida e Santa Catarina. São Gabriel, porque ela sim conhecia o arcanjo Gabriel, né? Ela conhecia o arcanjo Gabriel de sua mãe falando, e ela foi desenvolvendo essa fé maravilhosa. Santa Catarina e Santa Margarida, que eram as santas que assim ela rezava na igreja, que ela tinha mais proximidade, mais conhecimento. E eram esses espíritos que a conduziam em sua vida. E disseram, você vai ter que ir à guerra. Você vai à guerra e você vai ganhar e você vai unir a França. Bom, enfim, vamos entender que a fé dela, em primeiro lugar, né? A fé fez com que ela acreditasse e seguisse em frente com o determinado por esses guias, como assim ela chamava, meus guias. E certo dia ela fez a sua malinha, né, com poucas coisas, poucos pertences, e à noite ela se despediu dos pais que já estavam dormindo. Ela foi lá, se despediu, muito saudosa, muito chorosa, sabendo que os pais não iam perdoá-la, mas acima de tudo era Deus quem mandava, e ela seguia sempre essa determinação, Deus está mandando, Deus está me colocando neste caminho. E ela segue viagem, e ela tinha que seguir viagem em busca do Delfim Carlos. Por quê? Naquele momento histórico, a França estava dilacerada e havia um rei para os dois países, que seriam para a Grã-Bretanha, para os britânicos, que ainda não era a Grã-Bretanha como a gente vê hoje, para os britânicos e para a França. O pai de Carlos, que era Carlos VI, que foi rei, ele terminou cedendo sua coroa para esse rei britânico, porque ele estava demente. E ao mesmo tempo, também havia um falatório de que o Delfim Carlos, não era filho legítimo de Carlos VI. Então, assim, ninguém apoiava o Delfim. Então acontecia isso. Guerra, a França dilacerada, a Inglaterra tomando conta de quase tudo, e o Carlos escondido. Mas sabe como são os nobres, né? Como eram os nobres, eles são até hoje, né? Você fala, nossa, está escondido, está num buraco. Não, né? Está lá num castelo escondido, junto com outros nobres, né? Fazendo suas festas e tudo mais. Mas ela foi até ele. Fez uma viagem, o único de seus familiares que acreditou nela foi seu tio viajou com ela, levou ela. Sempre vamos ter a ideia, uma menina ingênua, nunca viajou. Tá? Nunca tinha ateado um cavalo para viajar, para seguir um caminho, ir atrás de um rei, um futuro rei, né? Para conversar com ele, dizer, olha, eu preciso de um exército, porque eu vou chefiar esse exército para uma batalha, para a guerra, para ganhar. Basicamente era isso, né? E ela foi. Mas enfim, as oportunidades foram sendo, né, criadas. Então vou atrás, vou marcar uma audiência com ele, e foi marcada essa audiência. E neste dia que ela chegou para a audiência com o Delfim Carlos, havia diríamos uma festa, uma recepção, né? E tinha cerca de 300 nobres no local. E falaram para ela, ele está ali. E ela olhou e viu alguém ali. Porque o Delfim Carlos tinha se escondido entre os nobres. Apontaram lá, ela foi até lá, se ajoelhou
perante o Delfim Carlos e falou: ó, filho legítimo de Carlos VI. Todo mundo já... né? Porque até então todos duvidavam que ele era filho legítimo. E como ela sabia que ele era filho, né? Enfim, todo mundo já... E assim ela falou de todos os planos da espiritualidade, né? Dos guias. Os planos dos guias para com ela, que Deus assim a enviou. E ela ainda falou que queria falar com ele em particular e falou para ele que tinha algo que só ele sabia. Que na verdade antes dela chegar até ele tinha feito uma prece, tinha rezado, né? E ela falou o teor da prece. E aí ele acreditou nela. Então, ou seja, para ele tudo perdido mesmo, né? Ele não ia ter coroa, não ia ter nada. E só estava esperando os ingleses invadirem e tomarem ele, inclusive como refém, né? Aí ele tinha, né, ainda alguns exércitos e tudo mais, e ele deu a ela, né, a autoridade para chefiar alguns batalhões em determinadas batalhas. Então, e deu não só a oportunidade, mas tudo que foi necessário, né? Então, alimentos, cavalos, armamentos da época, né? Vamos lá, século XV, tá? E assim ela foi seguir. Vamos imaginar agora a Joana à frente do seu batalhão, né? Vamos imaginar um batalhão de hoje, já deve ser difícil, né? Uma moça de 17 anos, e vamos sempre colocar, tá? Uma donzela, como é colocado sempre no livro, uma donzela virgem. E isso foi muito importante também, porque ela se apresentava como donzela. Naquela época isso era muito importante. Então eu sou donzela, eu sou pura, eu sou enviada de Deus, porque haviam escrituras que diziam que viria uma enviada de Deus, donzela. Então tiveram que fazer exames que eu digo, quem examinava? As freiras, né? Era realmente donzela ou não. E ela sempre passava nos exames, né? Todos. Então, ou seja, tá bom, vou te dar o batalhão, mas as freiras vão te examinar. Não, tudo bem, ela é. Então foi dado o batalhão. Então, sempre que ela precisava provar alguma coisa, ela tinha que provar que era virgem. Bom, ela na frente do batalhão, e vamos imaginar, não eram homens formados e treinados e tudo mais. Muito pelo contrário, eram homens brutos, mercenários. Não acreditavam em Deus sequer, muitos deles. Só que ela conseguiu liderá-los, né? O tempo vai passando e ela consegue sim ter uma ascendência sobre eles. Eles passam a acreditar nela e vão à batalha por ela, sempre. E começam a vencer as batalhas. E começam a reconquistar aqueles territórios que antes estavam sob domínio do exército inglês. Existia uma província que era a província das mais importantes, que era a província de Orleans. Os ingleses já estavam cercando, e que se fosse tomada, essa provavelmente seria o fim da guerra. E ela conseguiu ir até lá, e ela conseguiu, foi uma das batalhas mais difíceis, ela conseguiu expulsar os ingleses de lá. Ali foi uma vitória. E com essa vitória, o Delfim Carlos, ele consegue ser coroado. Já foram unindo várias províncias, não todas, porque, por exemplo, Paris ainda era tomada pelos ingleses, mas enfim, com a tomada de Orleans pelos franceses, eles conseguiram coroar o Delfim Carlos, porque até então ele não tinha, ele estava lá, escondido, e era da natureza dele, sabe? Ele não era um líder nato. Ele não tinha esta autoridade que muitos têm, de chegar e falar, eu sou, né? E ela conseguiu fazer isso por ele. Ela foi, durante todo esse tempo, extremamente leal a ele. Extremamente leal. Vamos sempre colocar isso, tá? A lealdade de Joana d'Arc para Carlos, nesse momento, depois da coroação, Carlos VII. A lealdade de Joana d'Arc com Carlos VII, a lealdade de Joana d'Arc com todo o seu exército,
o respeito que ela tinha por esses homens do seu exército. Ela nos respeitava e se fez respeitar. E ela respeitava, inclusive, aqueles que estavam na batalha do lado contrário, ou seja, os ingleses. Quando eles venciam os ingleses nas batalhas, normalmente tomavam-se como escravo, faziam-se maldades, né? Ela não permitia. Ela tratava todos com dignidade, com respeito, não deixava de dar água, de dar alimento. Ela tratava todos com dignidade, com respeito. Muito sério, muito forte. Diz que nas batalhas, porque normalmente olhando ela, uma menina muito bonita, né? Quando o espírito é iluminado, ele já traz uma beleza, né? Então é uma beleza que a gente fala, nossa, mas que beleza, que beleza diferente. E era isso, né? E nas batalhas, ela se transformava, era alguém muito forte, muito valente, e que amedrontava até, trazia um certo medo pro adversário, porque o adversário já conhecia a fama dela, já sabia que ela era enviada de Deus, então eles já ficavam receosos. E ela foi criada essa lenda. Na data da coroação, foi realmente o ponto alto de Joana d'Arc. O pai dela foi até a coroação de Carlos VII. O irmão também. Ali ela reviu, né, seu pai, seu irmão, se abraçaram. Carlos VII os tratou muito bem, deu um cavalo para o pai, deu estadia para o pai e dinheiro para o pai voltar para casa. Ela ficou do lado de Carlos VII durante a coroação inteira, seu estandarte branco. Ela tinha um estandarte. Tão logo ela foi colocada na frente do exército, ela pediu para ser feito um estandarte branco com o nome de Jesus e Maria. Esse estandarte estava junto com ela e está falando, mas estandarte é para se usar na guerra, você está usando aqui na coroação? Ela falou, não me separo dele. E Carlos VII a reverenciou, sim, dizendo, graças a ela. Mas ela sabia que ela não tinha muito tempo. E ela dizia ali, olha, eu não vou durar mais que um ano. Eu tenho pressa e eu preciso conquistar as outras províncias que estão ainda tomadas pelos ingleses. Então eu quero ir para Paris. Só que a partir dali, as coisas mudaram. Teve a coroação, a festa, aquele grande evento. Passou, as coisas mudaram totalmente para com ela. Carlos VII vai para o seu palácio, já com a coroa de rei, e praticamente a abandona. E ela começa a mandar mensagens, dizendo, preciso de mais soldados, preciso de comida, estamos ficando sem comida, né? Estamos ficando numa situação muito difícil, estamos passando fome. E nada, ele não mandava nada. E chegou um momento em que ele começou a mandar mensagens para outros, os recados, dizendo que não foi o combinado, que o combinado era que ela deveria tomar as províncias até a coroação. Após isso, cada um seguiria seu caminho. Ela foi atrás dele, solicitando que ele desse para ela os elementos necessários para que ela continuasse as batalhas. E ele falou que não, para ela seguir o caminho dela. E mesmo assim, porque ela dizia, quem mandava nela era Deus, né? Quem determinava o que ela tinha que fazer era Deus, por intermédio de seus guias. E ela continuou pedindo para que seus soldados a seguissem, e eles até seguiam, né? Alguns, outros não, e tudo mais, mas foi enfraquecendo a sua liderança, até que chegou um momento em que ela foi capturada. Foi capturada por um nobre francês, que não gostava de Carlos VII, e que se uniu aos ingleses. Nesse momento, os ingleses tinham um ódio mortal dela. A igreja tinha um ódio mortal dela. Por que a igreja tinha esse ódio? Porque eles diziam que eles
eles eram os enviados de Deus. Que se Deus queria falar alguma coisa, era por intermédio deles, não dela. Quem é essa menina? Aí começou aquela história, até então, enquanto ela está ganhando, tudo bem. Mas ali já começaram, né? É bruxa, é feiticeira. Ela foi capturada e vamos entender, como diz Leon Denis muito claramente no livro. Em qualquer momento, Carlos VII podia intervir. E não interviu. Ali começou a solidão de Joana d'Arc. Ninguém por ela. Nenhuma alma viva por ela. Porém, a espiritualidade, os seus guias estavam com ela o tempo todo. E diziam para ela, tenha fé, siga, continue seguindo com cabeça erguida, tenha paciência, tudo vai terminar. Você será libertada. A liberdade virá. E você vencerá. E ela entendia, como uma menina, que ela venceria. Então ela tinha essa ilusão ainda. Esse nobre a vende para os ingleses. Enquanto ela ainda estava lá encarcerada, sempre aquela mesma história, tá encarcerada, mas está protegida, né? De qualquer forma. Mas ainda porque o que a protegia era ainda esse título de donzela. Tá? Porque eles ainda achavam que por ela ser donzela, ela era a enviada de Deus. Então ainda tinham algum respeito. Alguns. Só que quando ela é vendida para os ingleses, ela é transferida, sempre engaiolada, sabe? Uma gaiola que eles colocavam em cima de um carrinho e iam andando com ela pela cidade, para mostrar mesmo para todo mundo, né, que haviam prendido ela. E aí eles a transferem para uma outra província e ela vai para uma prisão mista. Ela pedia, por favor, que quem a cuidasse dela, cuidasse dos seus alimentos, né, levasse alguns cuidados para ela, que fosse uma mulher, e não atendiam. O seu carcereiro era um homem, e eram homens muito bruscos, muito bruscos e ríspidos. E os soldados também que iam e que entravam naquela prisão, e ela passou 6 meses presa. E foram momentos de extrema dificuldade, extrema tortura, agressões, tentavam violentá-la. E ela dizia, no livro, dizia assim, por que eles não me avisam quando eles entram no cárcere para tentar me violentar? Então, assim, os guias não avisavam ela, olha, eles vão entrar. Eu acho que não, exatamente para ela não sofrer por antecipação. Porém, quando eles entravam no cárcere para tentar violentá-la, ela ganhava uma força tamanha e lutava contra eles. E aí eles meio que se assustavam, exatamente por quê? Pela enviada de Deus e tudo mais, então é melhor ficar quieto, né? Então, assim, eles não conseguiam obter êxito por conta disso. Então, ou seja, ela sempre protegida pela espiritualidade. E ali começou seu julgamento. 6 meses de um julgamento inquisitório. Muitos e muitos juízes, muitos e muitos bispos, cardeais e tudo mais. Assim, foi um evento. E ali todos os dias eles levavam-na para interrogá-la. E as interrogações eram nesse sentido. Você diz que é enviada de Deus? Sou enviada de Deus. Quem são esses santos? E tudo mais. Porque eles queriam, de alguma forma, que ela abjurasse tudo o que ela dizia até então. E ela não abjurava. E, enfim, depois desses depoimentos, levavam-na de novo, gaiola, prisão. Eles queriam que ela usasse túnica, uma túnica feminina, e ela usava durante os momentos do julgamento, mas quando ela chegava na cela, ela colocava uma roupa masculina, porque ela dizia que se sentia mais protegida. E aí eles se voltavam contra ela por ela utilizar aquelas roupas, porque não era para uma moça usar roupas masculinas. Então tudo, e a tortura psicológica foi imensa.
Um desses bispos também queria, todos eles queriam na morta. Ali eles já tinham, quando começou o julgamento, já sabiam qual era a condenação, tá? Então, só que assim, era assim, né? Vamos fazer, mas cada um vai levar o seu. Vocês conhecem isso, né? Que o mundo hoje é ainda a mesma coisa. Eu vou ter um cargo tal, você vai ter cargo tal. Então os ingleses ali vão fazer isso por nós, então a gente tem que fazer todo esse espetáculo. E o espetáculo será, com a condenação, ela vai ser queimada, viva. E um dos bispos queria ela morta, porque achava que ela era uma feiticeira, porque achava que não tinha cabimento ela falar que ela era enviada de Deus. E um dia ele tentou envenená-la, né? Mandou comida com veneno, e ela passou muito mal, muito mal. Aí quando os outros tomaram conhecimento disso, falaram, não, ela não vai morrer na cela, sem os outros verem. Aí levaram o médico e tudo mais para acudi-la, para que ela melhorasse. Ela melhorou, realmente. Até que chegou o momento o dia, né? Foi condenada à fogueira. Chegou o dia de seu suplício. Eu vou fazer um adendo aqui. É bom deixar bem claro uma coisa que me marcou muito no livro, que foi Leon Denis falando que o martírio de Joana d'Arc, ele entendeu que foi muito pior do que o martírio de Jesus. Porque Joana d'Arc teve um martírio de 6 meses. Era uma moça, donzela, mais fraca. E ela passou por tudo isso, um sofrimento imenso. Então ele falou, foi muito maior. Esse sofrimento foi muito maior do que o sofrimento dos últimos dias de Jesus. Durante o processo, ela pedia, por favor, já que vocês vão me condenar à morte, que eu seja decapitada. Por favor, eu tenho horror a morrer queimada. Aí, já que você tem horror, vai ser morrer queimada mesmo. E assim foi, ela foi condenada à fogueira. Carlos VII, nada, ninguém por ela. Ninguém. Ela tinha seus familiares? Tinha, mas naquele momento, com certeza, seus familiares nem sabiam o que estava acontecendo com ela. As notícias demoravam a chegar. E assim vai. E aí ela passa por esse processo. Como ela mesma conta depois, né, em mensagens, aquele que foi seu carrasco tentou agilizar ao máximo para que ela fosse logo. Mas de qualquer forma eles queriam o espetáculo, não deixavam agilizar, né? Mas ela, antes do seu falecimento, ela pediu que alguém levasse uma cruz para ela, buscasse uma cruz em alguma igreja. E buscaram, e ela, de posse da cruz, ela faz uma prece e perdoa todos aqueles que a condenam. E quando ela é levada para a fogueira, que é um martírio imenso, que é uma dor imensa, ela conta também, na mensagem posterior, que ela teve um sofrimento de uns 15 minutos, cerca de 15 minutos. Ela diz que sentiu a dor, sim, em sua carne. Porém, quando ela entrou na fogueira, quando a labareda começou a subir, ela viu as imagens de Santa Margarida, Santa Catarina com ela, dizendo, fique firme, você vencerá, daqui a pouco você estará nas alturas celestes. E ficaram com ela. E ela diz que, além dessas duas santas, ela via outras imagens celestes junto. E aí, Leon Denis conta que as últimas palavras dela, já dentro da fogueira, são gritando. Ela gritando. Os guias não mentiram. E a última palavra, quando ela já está tomada pelo fogo, Jesus. Ela grita Jesus. E após isso, ela conta que ela é levada. Ela passou por um tempo, porque também eu já ouvi relatos de que quando entrou na fogueira ela não sofreu. Ela conta que ela sofreu um pouco sim, esses 15 minutos, mas com os guias ali. E os guias dizendo, você vai deixar tudo aqui. Olha isso, gente, o sofrimento. Olha que maravilha. A gente passa sim por sofrimentos, passa. Essa foi a última encarnação desse espírito aqui na Terra. Porque precisava deixar determinadas questões aqui na Terra.
Mas esse espírito venceu e foi assim levado para a espiritualidade, já purificado com a ação que ele tenha criado aqui na Terra. Existem relatos, e o relato de Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, tem uma passagem chamada Judas Iscariotes, que todos temos que ler, porque é maravilhosa. E essa passagem, Humberto de Campos encontra Judas, eles estão conversando. Judas está naquelas localidades de Jerusalém, exatamente numa época do ano de Páscoa, né? Naquela semana de Páscoa. E um parágrafo daquele texto, ele conta que ele, após a morte de Jesus, ele passou muitos séculos em sofrimento. Mas teve uma encarnação que foi a última, em que ele foi preso, que ele estava numa batalha. Aí eu quero falar as palavras na ordem. Ele foi traído, ele foi preso, ele foi condenado à fogueira. E aí, só que aí ele fala que ele deixou tudo aqui, ali, naquela encarnação. E aí as pessoas, desde que eu sou criança, eu ouço isso, que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas. Gente, que maravilha! O que é a reencarnação? O que são as leis divinas? O que é a lei de causa e efeito? Ou seja, eu fiz alguma coisa e a minha consciência diz que eu fiz. Não precisa o outro me dizer. A minha consciência está me apontando. E eu quero me redimir. Eu quero me redimir com tudo. E a oportunidade vem. Por quê? Porque é necessário, como naquele momento a França precisava de uma missionária. E a missionária veio naquele momento. E ela também precisava se redimir de alguma forma. E ela assim conseguiu se redimir. Ela foi um ganho. Ela foi o farol que a França sim precisava. No momento em que a França estava totalmente apagada, foi o farol que acendeu. Um médium maravilhoso. Que mediunidade é essa? Num tempo, como eu estava te falando, num tempo onde não existia espiritismo. Não existia uma religião que fosse, porque hoje até as religiões dogmáticas, se a pessoa tem uma certa mediunidade, ela até procura lá seu pastor, seu padre, eles até entendem a respeito. Né? Não vão falar de cara, você é louco, seja lá o que for. Naquela época ela era uma menina. Ela não tinha conhecimento nenhum, ela não tinha embasamento nenhum a respeito de seus dons mediúnicos. E mesmo assim, ela foi brilhante, médium brilhante, um médium que seguiu o que foi determinado para ela, o que foi conduzido pela espiritualidade. Isto foi já programado antes de sua reencarnação. Não é à toa. Então, quando a gente está aqui, que a gente está desenvolvendo um dom mediúnico e que muitas vezes a vida é difícil, pode ser muito difícil, mas não foi difícil como a de Joana. Com certeza. E hoje nós temos sempre alguém por nós. Sempre vai ter alguém que vai acreditar que a gente realmente ouve, que a gente realmente vê, que a gente realmente recebe aquelas mensagens, que a gente realmente está passando por aquela situação. Nós não vamos ter pessoas que nos condenem pelo nosso dom mediúnico. Nós vamos ter oportunidade de trabalho. Nós é só de chegar numa casa como essa e falar, preciso estudar, preciso trabalhar, preciso entender o que está acontecendo comigo. Você senta num banco de sala de aula, ou senta aqui mesmo numa palestra, e você começa a entender o que está acontecendo com você. Nós estamos vivenciando momentos muito importantes em nossas vidas e que nós temos sim que colocar a nossa fé a serviço de Deus, a serviço da espiritualidade. E aí vem ela,
na codificação e deixa uma mensagem linda no Livro dos Médiuns, falando exatamente da mediunidade e do quanto é importante o médium se colocar no papel de médium e entender que ele pode, sim, em algumas situações falhar por conta do seu orgulho. Ele pode, muitas vezes, se sentir fraco, enfraquecido, com medo em algumas circunstâncias. E nestes momentos, ele tem que buscar o seu anjo da guarda, assim como ela fala. Busque o seu anjo da guarda, faça uma prece para o seu anjo da guarda, para que ele tente te ajudar a resolver o seu problema, e sempre ajuda. Porque nem sempre a solução para os nossos problemas é do jeito que a gente quer. É bom deixar bem claro. Como ela achava, naquela inocência dela, né, de menina de 19, 20 anos, porque ela foi queimada entre 19 e 20 anos, tá? Foi tudo muito rápido, né? Esta vida gloriosa foi muito rápida. Muito rápido. 2 anos, né? No total. Com 17 para 19, 20 anos. E vejam bem, gente. Ela teve a oportunidade de poder exercer essa fé maravilhosa. E nós, muitas vezes, né? Depois de tantos e tantos anos vivenciando o Espiritismo, a gente ainda começa a duvidar. Mas será que é isso mesmo? Será que não? Gente, vamos parar com isso. A gente não está mais em fase disso. Né? A gente tem que estudar. Né? Estudar Kardec. Temos Kardec hoje. E vamos dizer a importância de Joana d'Arc. Porque Joana d'Arc, ela conseguiu unir aquele país. E se hoje nós temos Kardec, francês ali, né? O Espiritismo ali nasceu na França. Poxa, ela tem a sua parcela de participação, né? Ela conseguiu trazer uma tranquilidade, né, para um país onde conseguiu, alguns séculos depois, trouxe a Revolução Francesa. As pessoas começaram a ser mais livres pensadores, sem ser condenadas. Né? Já imaginou o Espiritismo nascer em uma outra localidade, num outro país? Talvez não fosse essa doutrina, né, tão maravilhosa que foi trazida, né, com tanta maestria por esse nosso maestro, que é Kardec. Joana d'Arc, ela tem um papel predominante sobre a vida dos cidadãos franceses, como diz Leon Denis. Ele fala que ela foi muito injustiçada e ela só foi canonizada em 1909. 500 anos depois. Bom deixar bem claro, depois que ela desencarnou, que seus familiares tomaram conhecimento, o pai morreu logo depois, né, de desgosto. A mãe começou a lutar por ela, para que fosse aberto um processo de reabilitação. Somente 25 anos depois foi aberto um processo de reabilitação em relação a ela. E ali as pessoas já sabiam, né, que aquele julgamento tinha sido uma farsa. Todos aqueles que participaram do julgamento se sentiam envergonhados. Eles foram tratados muitas vezes como traidores em alguns casos. Disseram que a finitude deles não foi uma finitude fácil. Foram finitudes de traidores. Até o promotor que assim a acusou diz que ele morreu escondido num lugar fédido, onde tinham ratos, para que não se encontrasse com as pessoas. A nossa consciência, mesmo sabendo, às vezes a gente quer levar vantagem em alguma situação da vida muito passageira, que não vale a pena. A consciência é tudo nessa vida. E assim, encerrando esta conversa a respeito de Joana d'Arc, eu só vou falar a respeito de uma mensagem também que ela deixa, dizendo que ela se sente muito feliz quando uma pessoa normal, como nós, pensa nela com carinho, a reconhece. Ela fala que para ela foi importante, sim, esse processo de regeneração. Foi importante a canonização? Foi. Mas, acima de tudo, que para ela o mais importante é o coração das pessoas, quando pensam nela com carinho, com respeito, com afeto. Vamos pensar neste espírito, com carinho, com respeito, com afeto,
com amor. Esse Espírito maravilhoso que passou por aqui, conseguiu se redimir e agora está nas alturas trabalhando em prol de todos nós. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por me ouvirem mais uma vez e que Deus abençoe todos vocês.